Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Hoje a gente vai estar estudando sobre mais um componente eletrônico muito importante, que é o indutor, certo? Então, nós vamos ver o que é um indutor, né? Quais são os tipos principais de indutores, suas funções e também como a gente poderia associar esses indutores, assim como fizemos para os resistores e para os capacitores. Então, o indutor, ele também é conhecido como solenoide ou bobina, certo? Mas comumente a gente, na prática, conhecer mais como bobina, certo? Então, ele também é mais um dispositivo elétrico passivo, assim como os resistores e os capacitores. E também ele tem essa função, assim como o capacitor tem a função de armazenar energia. No entanto, a diferença de um para o outro é que o capacitor ele armazena energia criada por um campo elétrico. Já o indutor, ele armazena essa energia criada por um campo magnético. Então, tem essa diferença, certo? Então, esse campo magnético aí, ele é formado por uma corrente alternada, certo? E a gente vai ver mais na frente como é que isso acontece, né? Por que isso acontece. Então, esse componente ele é muito utilizado em circuitos elétricos, né? E eletrônicos, digitais. E eles têm várias funções, né? Uma das principais, assim, que eu acredito, seja a questão de impedir variações de corrente elétrica. Ele impede em alguns circuitos que a corrente ela varie bruscamente, né? Isso a gente vai ver mais na frente por que se usa indutores em alguns circuitos para essa função. E também ele serve também para formar outros transformadores, né? Acredito eu que a maioria de vocês já ouviram falar em transformador. Então, ele é importantíssimo nessa área, né? Nós vamos ver na frente também a questão dos transformadores. E também, mais uma vez, assim, a função desse tipo de componente é a questão de filtros, assim como o capacitor. Ele serve para filtrar alguns sinais elétricos, certo? Então, quando a gente quer pegar um sinal e retirar algumas partes dele para alguma função, aí a gente usa esse tipo de indutor nos circuitos para estar filtrando esse sinal. Os indutores, eles têm diversos tipos, né? E o tipo do indutor ele vai depender do núcleo que está sendo usado na construção desse indutor. Então, eu trouxe aqui alguns para vocês, né? Que é o indutor com núcleo de A, o próprio nome já diz, o núcleo que é usado é o próprio A, né? Ele não usa nenhum material ferromagnético como núcleo. E ele tem algumas qualidades, que ele possui perdas baixas, né? Então isso resulta em uma alta frequência. E eles geralmente têm baixa indutância. A gente vai ver na frente o que é indutância, certo? O que significa indutância. É uma propriedade dos indutores, assim como a capacitância era uma propriedade do capacitor e a resistência uma propriedade da resistência, do resistor. Então a gente vai ver também essa propriedade que é a indutância. Então esse indutor de núcleo de A, ele tem baixa indutância e ele é usado para altas frequências, certo? O núcleo de ferromagnético, né? Então significa dizer que ele usa como um núcleo algum material feito de ferromagnético e isso vai resultar uma indutância muito maior, né, do que o núcleo de A, e também ele ocasiona perdas, né, então ele vai ter algumas perdas, como é que fala, assim, a parte ruim dele é que ele vai provocar algumas perdas por causa da composição do núcleo. Então a indutância maior nesse tipo de indutor é graças ao material que é usado, né, pois ele é capaz de concentrar melhor o campo magnético. Então ele tem uma indutância maior por causa do material que é usado, diferente do núcleo de A que não usa nada. Já o núcleo laminado é outro tipo de indutor. Ele é usado em indutores de baixa frequência e transformadores. Então se você pegar um transformador, você vai ver que ele é feito de lâminas, né? Uma lâmina assim, em cima da outra. A gente vai ver uma imagem mais na frente do capacitor. E aí a gente vai ver poder ver isso aí.
Ele também, o núcleo é feito por lâminas, como eu já falei, e ele é envolvido por um verniz isolante. O núcleo de ferrite, esse indutor são feitos de um tipo de cerâmica, né, que tem um menor desempenho em altas frequências, onde são mais empregadas. E também não apresentam correntes parasitas além de baixa estéreo, então ele não tem muitas perdas. Esse tipo de núcleo de ferrite, ele é um indutor que tem uma aparência com um resistor, parece muito com um resistor. Isso a gente vai ver também mais uns slides mais à frente. E por fim, as bobinas toroidais. O núcleo dele, né, tem o formato de um toroide, também é feito de ferrite, e tem a formata dele é forma de uma rosca, né? Parece uma rosca. A gente vai ver uma imagem também mais na frente. Então, graças a esse formato, é criado um campo pelo qual é criado um caminho pelo campo magnético circula. Esse tipo de núcleo ele é usado em bobinas que tem formato de bastão. Então, mais agora na frente a gente vai ver uma imagem de cada um desses tipos de indutores. Vejam na imagem que eu estou trazendo aqui para vocês os tipos de indutores que foi citado anteriormente. Alguns não, mas a maioria deles, né? Como, por exemplo, do núcleo de A, nós estamos vendo aí um desenho do indutor do núcleo de A. Vejam que ele é basicamente um fio, né, enrolado, e dentro dele não possui nenhum material, né? A gente pode dizer que circula o ar por meio no centro dele, no núcleo. Temos o laminado, como eu falei a vocês, que é essa figura aí que tem uma aparência de um transformador, né? Na verdade é um transformador. O toroidal, como eu falei a vocês aí, que ele tem o núcleo no formato de um cone, né? Um círculo fechado. Ele vai proporcionar a passagem, um caminho para o campo magnético. O campo magnético vai ficar circulando aí dentro desse núcleo. Temos aí também o de ferrite, a gente citou, né? Esse de cima aí com material compondo o núcleo, material de ferrite, e o cobre, provavelmente o cobre aí sendo enrolado em cima dele, que é a construção do indutor, que a gente vai ver também mais na frente. E também o outro aqui que é do ferro. Então, dependendo do tipo de material que a gente usa como núcleo, aí a gente dá o nome dos indutores. Então, esses são os tipos de indutores que a gente tem. Como eu citei no slide anterior, quando eu falei do resistor com núcleo de ferrite, que tem uma aparência com um resistor, né? Eu estava falando desse tipo de indutor aqui. Então, vejam que ele é bem parecido com o indutor, com o resistor, né? Tem também essas faixas. Para a gente determinar essa faixa, né, o valor desse indutor, nós vamos também ser capazes de identificar através dessas faixinhas, assim como o resistor. Então, eu trouxe para vocês aqui essa tabelinha, onde a gente vai poder estar identificando, né? Então, é bem simples. A primeira faixa, ele vai dar dando o primeiro número, e as duas primeiras faixas, o primeiro e o segundo, e o terceiro, o multiplicador, e por fim, a quarta faixa vai nos dar a tolerância. Então, é bem simples para a gente identificar. Então, mas se vocês me perguntarem como é que eu vou saber identificar, saber se é um indutor ou um resistor. Bem, nesse caso, o que vai nos restar é a gente pensar inicialmente que se trata-se de um resistor, identificar seu valor pelas faixas, né? Identificando o valor desse resistor com as faixas, a gente agora usar um multímetro e medir esse valor da resistência, né? Então, se der um valor totalmente diferente daquele que a gente achou, então a gente já é capaz de saber que não trata-se de um resistor, e sim de um indutor, certo? Mas, assim, a maioria dos indutores, eles têm essa corzinha meio azul, meio cinza. Então, eles, né, os fabricantes, eles tentam ao máximo colocar nessa cor assim, para diferenciar um pouco dos resistores. Aí eu trouxe então para vocês esse indutor aí para vocês estar praticando também. Quando a gente voltar, a gente vai tá fazendo essas práticas aí com os indutores para a gente saber diferenciar um do outro. Eu trouxe essa imagem para vocês de um indutor do tipo toroidal, né, para mostrar como é que é possível fazer um indutor. A construção do indutor, de qualquer assim, é uma coisa bem simples, né? Então a gente pode estar
Em qualquer momento a gente mesmo pode estar fazendo um indutor, construindo um indutor, sem precisar até nem do núcleo, como a gente viu que existe o indutor de núcleo de ar. Então basta a gente pegar um fio de condutor e fazer enrolar ele, e a gente vai estar construindo um indutor. E aí, nesse caso dessa figura aí, né, que eu trouxe para vocês, eu trouxe qual é a composição do indutor. Ele geralmente tem que ter um núcleo, algum material com núcleo ou não, né, como o indutor do ar, e algum material do condutor que vai estar construindo essa bobina. Então, por que é ideal colocar um núcleo de ferro magnético, né? O núcleo de ferro magnético ele vai estar aumentando a indutância e concentrando as linhas de força de campo magnético que fluem pelo interior das espiras. Então, quanto mais você concentra as linhas do campo magnético, maior vai ser a indutância do seu indutor. Ele serve para isso, né? Então, veja, quando a gente está num laboratório que a gente não tem um indutor que a gente precisa, né? Isso até já aconteceu comigo em alguns trabalhos que a gente fez na faculdade. Não tinha e a gente teve que fazer, né? Pegamos lá um fio de cobre, fizemos alguns enrolamentos, fizemos, né, esse formato de espiras e construímos nosso indutor. Mas na frente a gente vai ver como é que eu sei qual o valor do meu indutor, né? Então esse tipo de indutor ele vai depender do comprimento do fio, do núcleo, da área dele e também do número de voltas de espiras que a gente dá. A gente vai ver que quanto mais voltas eu der desse fio, maior vai ser a minha indutância. Então é uma forma simples de construir um indutor. Qualquer pessoa pode estar fazendo. Então vamos ver mais na frente como é outro tipo de indutor, que é o parecido com o resistorzinho. Então, como a gente for, né, quando a gente estiver vendo alguns circuitos, nós temos, né, de fato, de saber identificar quem são os componentes presentes nesse circuito. Então, eu trouxe aqui para vocês também, assim como eu já falei, a simbologia do resistor e do capacitor, como é que é simbolizado o indutor em um circuito elétrico eletrônico, certo? Nesse caso aqui, o símbolo que a gente vai usar, ele vai depender do núcleo que a gente está usando. No caso aqui do primeiro, né, a gente tem o núcleo de ar, ele é simbolizado apenas por uma espécie de molinha, né? O segundo é o núcleo de ferro, onde a gente usa um ferro como núcleo, o material ferromagnético tem esse símbolo, com as duas barrinhas. E o indutor variável, que também tem essa simbologia. Nós vimos já nos outros componentes, né, que essa setinha no meio, cortando o meio dele, vai representar que é um indutor variável, onde a gente vai poder estar mudando o valor da sua indutância. Então, né, onde é que a gente vai estar aplicando esses indutores, né? Então, cada tipo de indutor, ele vai ser usado para alguma aplicação. No caso do indutor de núcleo de ar, ele é aplicado em altas frequências, como já vimos, né, quando eu falei sobre eles. O de tipo toroidal, ele é usado também muito em linhas de transmissão para filtrar transitórios e reduzir interferências eletromagnéticas. E também ele é aplicado em vários eletrodomésticos. Bem, gente, essa questão do uso do indutor em linhas de transmissão, né, isso aí vocês vão estar estudando quando vocês vão ver a matéria de geração, transmissão e distribuição de energia. Essa matéria vai estar se tratando dessa parte, certo? No momento é só mesmo para a gente informar, né, ter a informação do que é a função desses indutores. No caso do indutor tipo cilindro, usados também em linha de transmissão de alta corrente. Os indutores tipo linha de retardo, ele é utilizado em receptores de televisão em cores, para corrigir a diferença de tempo entre os sinais de cor. E indutores de tipo cilindro de modo comum, ele é usado em filtros de linha de corrente alternada e também carregadores de bateria. Então eles têm essas várias aplicações, né? Então veja aí que a questão do filtro também é muito importante salientar, assim como o capacitor, ele também serve para filtrar alguns sinais
E é isso, essas são as aplicações do nosso indutor. Então, eu estou falando aqui desde o início, né, falando em indutância e o que é a indutância. Então, como eu falei a vocês, a indutância vai ser uma propriedade, né, do componente indutor. Assim como o resistor todo resistor tem uma propriedade que a gente chamava de resistência, né, que é a propriedade é a capacidade de resistir a passagem de corrente elétrica. Assim também como o capacitor tem uma propriedade chamada de capacitância, que é a questão de capacidade de armazenar energia, né? Quanto mais energia o capacitor armazena, maior a sua capacitância. E a indutância também. Ele vai ter, o indutor ele vai ter essa propriedade também chamada de indutância. Mas para a gente entender bem essa propriedade, né, a gente tem que entender um pouco o que é que acontece, como é que ela surge. Então, estudos feitos assim há muito tempo, feito por um físico, né, chamado Faraday, não sei nem dizer se é físico, mas enfim, é um cientista. Ele fez uma grande descoberta. Ele descobriu que se você tem um fio condutor e uma corrente passa sobre esse fio, ao seu redor ele é criado um campo magnético, né? Então foi uma descoberta muito importante na época. Então, e aí o que foi que se descobriram também? Então, preciso que se você pegar um fio condutor de cobre e enrolar ele em forma de espiras, ele vai surgir uma grandeza importantíssima que é chamada de indutância, certo? Então, quanto mais eu enrolar o fio, maior vai ser o valor da indutância que eu tenho. Então, a indutância, ele vai depender de algumas características geométricas da espira, né? Da espira que o material que você vai estar enrolando, certo? Ele vai depender do raio, né? Da largura. Segundo esse exemplo, nessa imagem abaixo que eu estou trazendo para vocês, aqui vejam que a gente tem um núcleo, né? Vamos supor que seja um material ferromagnético, onde você vai estar enrolando um fio de cobre, né? E aí você vai estar construindo um indutor. Quando você pega um núcleo, um material e faz esse enrolamento. Então, o valor da indutância, né? Que esse material vai ter, que esse indutor vai ter, vai depender da largura do meu núcleo, né? Que a gente chama aqui do raio. Quanto mais largo ele for, largo ele for, tiver o raio maior, a área for maior vai ser o número da indutância. O número de voltas também, quanto mais o fio você enrolar, mais fio você estiver enrolando nesse núcleo, também vai estar aumentando o valor da indutância. E o outro fator importante também é o tipo de material que você usa como núcleo, certo? Ele vai depender também. Então, dependendo do valor do núcleo que você usa, vai também dar valores diferentes de indutância. Então, é isso. A indutância vai depender da área, do número de espiras e do material que você usa como núcleo, certo? Quanto maior o número de espiras e quanto maior for sua área, maior vai ser a indutância. Porém, tem outra ressalva, né? A gente também tem que ressaltar que o comprimento, né, desse núcleo, ele vai ser inversamente proporcional. Se você aumentar o comprimento do núcleo, você vai estar diminuindo o valor da indutância. Então, o ideal é que ele não seja tão extenso, tão comprido, ok? Então, a unidade de medida que a gente usa para indutância é a unidade Henry. Então, gente, lembre, resistência, a unidade era ohms, a capacitância, a unidade era Faraday, e a indutância nós vamos ter a unidade Henry. Então, toda vez que vocês chegar a ver um componente, né, e ver lá um valor tipo 10 microhenry, então você já tem que ser possível identificar que ele trata-se de um indutor. Então, toda vez que vocês verem essa unidade, pode ter certeza que ele está se tratando de um indutor, ok? Então é isso. Vamos dar continuidade. Bom, para finalizar, eu vou estar citando para vocês aqui que também é possível fazer a associação de indutores, assim como fizemos para os outros componentes, certo? Então, mais uma vez, a mesma coisa
eu estou no laboratório e estou precisando de um indutor, mas eu não tenho esse valor aqui no momento, né? O que é que eu vou fazer? Eu posso estar fazendo algumas associações para chegar no valor que eu quero, né? Então, não vou aprofundar tanto, não vou estar assim fazendo exemplos como eu fiz para os outros, porque na verdade é a mesma coisa daqui que a gente vai ver, que é a mesma coisa da resistência. Então, quando a gente tem associação em série, né? Como nessa imagem está mostrada abaixo, eu tenho 3 indutores associados em série. Para saber qual o valor da indutância do indutor equivalente, né? Basta somar o valor deles. Basta somar aí, no caso, L1 com L2 com L3. Então, a mesma coisa que a gente fez para os resistores, nós vamos ver também aqui para indutor. Então, se eu estou precisando de um indutor de 30 microhenry, né? E eu não tenho. E aí, o que é que eu vou fazer? Mas eu tenho de 10. Eu tenho de 10 microhenry. Então, eu vou pegar meus 3 indutores de 10 microhenry, colocar eles em série, né? E aí eu vou ter o meu indutor que eu preciso naquele momento. Então, é basicamente igual ao resistor em série, certo? Não tem diferença nenhuma. A mesma coisa vai estar valendo para associação em paralelo, ok? Então, quando a gente tem indutores em paralelo, para você saber qual o valor do indutor equivalente, né? Se eu tenho 3 nesse caso, como é que eu vou saber esses 3 equivalem a um de quanto? Então, eu vou ter que fazer aquela continha, assim como eu fiz para o resistor em paralelo, que é a soma dos inversos, ok? E aqui também vale a mesma coisa que a gente fez para o resistor. Se eu tiver só 2 indutores em paralelo, eu vou poder fazer aquela mesma continha que a gente fez anterior. Eu vou pegar para calcular o indutor equivalente, eu vou fazer aquela conta simples, né? Do produto dividido pela soma. Né? Por exemplo, se eu tivesse só o L1 e o L2 aqui nesse desenho, como é que eu ia resolver para me saber a indutância equivalente? Eu poderia estar usando essa fórmula, mas a gente sabe que tem uma forma mais simples, né? Eu poderia estar fazendo o quê? O meu L equivalente seria igual ao L1 vezes L2, isso tudo dividido por L1 mais L2. Então, é uma coisa simples também de se resolver. E também, nesse caso aqui, se eu não quiser usar essa equação, né, que para alguns é uma conta mais complexa, eu posso fazer por parte. Eu posso fazer primeiro L1 com L2, dessa forma que eu falei anteriormente, o produto dividido pela soma. Depois de resolvido, eu posso pegar meu resultado e então resolver com L3. Então, gente, é a mesma coisa que a gente viu lá no resistor, é a mesma coisa aqui, certo? Então, é só voltar lá, quem tiver com dúvida, volta lá no vídeo do resistor e aí vocês vão ver que a conta é a mesma coisa. Bem, gente, então a gente chega ao fim de mais uma aula e ao fim também dessa primeira parte, que era os estudos dos componentes, né? Dos componentes passivos, que foram os resistores, os capacitores e agora o indutor. E mais na frente, né, aproveitando o engancho que a gente acabou de falar sobre o indutor, que é um principal componente do transformador, né, a gente vai ver que o transformador nada mais é do que uma bobina. Então, nós vamos estar mais na frente estudando os transformadores, ok? E é isso aí. Então, bom estudo aí para vocês e até a próxima.